E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, na aula de hoje nós vamos continuar o que nós começamos na aula passada. Nós vamos continuar falando sobre figuras de linguagem. Esse assunto bonito, interessante, né? Essa forma de se expressar que traz aí uma certa beleza à linguagem, às expressões, às frases, aos poemas. E vamos continuar e a gente começa falando do pleonasmo. Pleonasmo, tenho certeza que você já ouviu por aí alguém usando um pleonasmo. Talvez você nem saiba o que é um pleonasmo, mas você já deve ter ouvido alguém usar. Pleonasmo, pessoal, é a figura de linguagem da redundância, ou seja, quando eu uso uma palavra e eu uso uma outra palavra, só que a ideia contida nessa outra palavra já foi dita na palavra anterior. Parece confuso? Não, vou simplificar aqui para vocês, ó. Entrar para dentro é um exemplo de pleonasmo. Por quê? Se você vai entrar, é óbvio que você vai entrar para dentro. Entrar para dentro é um exemplo de pleonasmo, é uma redundância, né? O dentro já está contido na palavra anterior a essa. Sair para fora, descer para baixo, subir para cima. Vou usar uma frase, ó, diferente. A mim me parece que isso está errado. A mim me parece que isso está errado. Ó, o me e o me são dois pronomes oblíquos e eu não preciso usar os dois, basta eu usar um, certo? Outra frase. E rir meu riso e derramar meu pranto. Se eu vou rir, é óbvio que eu vou rir o meu riso. Então, eu tenho um pleonasmo contido aí, tá, pessoal? Vi a abdução com meus próprios olhos, ela afirmou. Você precisa acreditar em mim. Com meus próprios olhos. Se você viu, é óbvio que você viu com seus próprios olhos. Então, no caso, eu tenho um pleonasmo. Próxima figura de linguagem, pessoal. A nossa próxima figura de linguagem é a anáfora. A anáfora é quando eu faço uma repetição de palavras no início de frases, de versos, né, de orações. Então, todas as vezes que eu tiver uma repetição, o mesmo início em várias orações. Por exemplo, ó, eu não devo ter medo, eu não devo parar, eu não devo retroceder. Reparem que eu tenho a repetição do eu não devo, eu não devo, eu não devo. E essa repetição está no início dessas orações. Então, todas as vezes que eu tiver repetições no início das orações, de frases, de versos, eu tenho uma anáfora. Próxima. Polissíndeto. O polissíndeto também é uma repetição. Diferente da anáfora, que é uma repetição no início, né, no caso anáfora, o polissíndeto é uma repetição de conectivos. O que são conectivos? Mas, porém, entretanto, e. Então, é repetição de conectivos. Por exemplo, ó, e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre. Olha só, eu tenho a repetição de conectivo. O conectivo e. Por isso que isso é um polissíndeto. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. Ó, e. Essa repetição do conectivo eu chamo de polissíndeto. Próximo. Nossa próxima figura de linguagem é o hipérbato. Normalmente, pessoal, pegando a parte sintática, existe a ordem direta de uma frase. É sempre assim, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho um complemento, eu tenho um predicativo. Sujeito, predicado. Se eu fizer uma inversão dessa estrutura, eu tenho um hipérbato. Tanto que o nome do hipérbato, outro nome que o hipérbato recebe é inversão. Então é quando eu tenho uma inversão. Sujeito, predicado, aí eu troco aqui, ó. Predicado vem para frente, o sujeito vai para trás. Eu tenho aí um hipérbato. Por exemplo, ó, uma frase que não tem hipérbato. As manifestações culturais brasileiras são muito valorizadas no exterior. Ó, eu tenho o sujeito, as manifestações culturais brasileiras, e eu tenho um predicado. São muito valorizadas no exterior. Se eu mexo nessa estrutura, se eu falo assim, por exemplo, ó, são muito valorizadas no exterior as manifestações culturais brasileiras. Acabou de acontecer o hipérbato. Por quê? Porque o predicado trocou de lugar com o sujeito. Nossa próxima figura de linguagem é a onomatopeia. A onomatopeia você já deve ter aprendido no seu ensino fundamental. É o som das coisas, né? É o relógio, tic-tac, tic-tac.
Chega de blá, 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 né? É o som que a pessoa utiliza, é uma onomatopeia. Qual o barulho quando você bate a porta, né? Toque, toque, toque. Então, é uma figura de linguagem que ela procura imitar os ruídos e não apenas sugerir qual é o ruído. Então, imita esse ruído. Próxima. Antítese. A antítese é uma figura de linguagem muito interessante porque ela vai trazer na mesma frase, na mesma oração, palavras opostas. E tem que fazer sentido. Então, essa oração tem que fazer sentido e vai trazer palavras opostas. Por exemplo, ó, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Guerra, paz. São opostos, são antônimos, né? Você já deve ter aprendido isso. São antônimos e essa frase faz sentido. Eu tenho uma antítese, certo? Então, a antítese é essa figura de linguagem que vai trazer esses opostos. Vou usar uma outra antítese para você ver se você consegue perceber. Vou usar um outro exemplo. Por exemplo, assim, ó. Após descer as escadas, eu tive que subir novamente para pegar algo que eu esqueci. Então, ó, descer, subir. A frase faz sentido, eu tenho uma antítese. Por que o senhor fala faz sentido? Porque existe uma antítese específica que é quando não faz sentido, que é o paradoxo, né? O paradoxo, ele é muito parecido com a antítese, porque o paradoxo também são palavras opostas, a diferença é que a frase não faz sentido, porque as palavras, elas vão se anular. Você vai perceber isso, tá? Por exemplo, ó, eu estou cego, mas agora consigo ver. Cego, ver. São opostos e não faz sentido nessa frase. Então eu tenho um paradoxo. Bom, eu posso pensar da seguinte maneira também, ó. Ninguém parecia ouvir, mas a menina gritava em silêncio. Gritar e silêncio são opostos, mas nessa frase faz sentido? Dá para alguém gritar em silêncio? Se gritar é externalizar um som alto, né? Percebe, ó? Eu tenho aí um paradoxo. O outro nome que o paradoxo recebe, pessoal, é oxímoro, tá? Oxímoro também é um nome aceitável para o paradoxo. Então percebam, são palavras contraditórias, elas se excluem. Nossa próxima figura de linguagem é o eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem que eu utilizo para amenizar, atenuar uma ideia desagradável, um pensamento meio que chocante. Então eu preciso atenuar. Por exemplo, ó, em vez de você dizer que alguém é muito mentiroso, você vai falar assim dessa pessoa. Ele sempre faltava com a verdade. Faltar com a verdade em vez de dizer que a pessoa mentia. Vamos imaginar que eu tenho um peixinho e esse peixinho morreu. Aí eu vou contar isso para, sei lá, para o meu irmão mais novo. E o peixinho morreu. Como é que eu vou contar isso? Então vou usar um eufemismo. Olha, o seu peixinho, o nosso peixinho foi nadar com Deus. Algo nesse sentido. Então, o eufemismo é quando eu uso uma expressão, uma palavra para meio que atenuar a ideia. E existe uma outra figura de linguagem que ela é bem bonita, ela é muito usada em livros infantis, principalmente, que é a prosopopeia. Esse nome meio estranho, talvez você conheça por outro nome, personificação. É a mesma coisa, são só nomes diferentes aí que eu posso usar para chamar essa figura de linguagem. O que é a prosopopeia ou personificação? É quando eu vou atribuir a seres inanimados características próprias dos seres humanos. Por exemplo, posso dizer que um jardim olhava as crianças sem dizer nada. Olha só, acabei de personificar esse jardim. O jardim está olhando as crianças e ainda sem dizer nada, né, eu personifiquei esse jardim. Isso é uma figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação. Uma história bem conhecida que diz assim, ó, o lobo conversou com a Chapeuzinho e decidiram fazer as pazes. O lobo conversou. Um lobo pode conversar com a Chapeuzinho, com uma mulher, uma menina? Não, né, pessoal? Porque eu personifiquei. Eu atribuí características humanas a um outro ser. No caso, ao lobo aí, né, que não pode fazer isso. Próxima figura de linguagem é a gradação. A gradação é uma figura de linguagem quando eu apresento ideias que progridem, né, para o clímax, para a parte mais importante,
ou em ordem crescente, no caso, ou em ordem decrescente, né? Saindo do clímax, saindo da parte mais importante e indo para as outras partes. Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, inicialmente calma, depois apenas controlada até o ponto de total nervosismo. Olha só o caminho que eu fiz. Calma, controlada, nervosismo. Ó. Eu fui fazendo uma gradação de ideias até chegar a esse ponto máximo, que é de total nervosismo. Por exemplo, você pode lembrar da gradação? Normalmente eu gosto de lembrar de acordou, tomou banho, tomou café, pegou o ônibus, chegou na escola, estudou. Ó, eu tenho aí uma gradação de ideias. Eu fiz uma gradação do caminho de uma pessoa até chegar na escola e estudar. A gradação é quando eu faço esse processo, seja em ordem crescente ou decrescente. Ainda há pouco eu falei de uma figura de linguagem que eu tento diminuir, atenuar a ideia, certo? Existe uma outra que, na verdade, ela é o contrário, é para você exagerar. O nome dela é hipérbole. A hipérbole é a figura de linguagem do exagero, né? Com a finalidade enfática, você exagerar para enfatizar. Eu estou morrendo de sede, ó. Eu tenho uma hipérbole aí. Você não está morrendo de fato, mas você está exagerando que você está com muita sede. Eu não vejo você há séculos. Não são séculos, né? Mas faz muito tempo. Você só é uma pessoa muito dramática, muito exagerada, né? Eu chorei rios, né? Eu chorei litros. Não tem como você chorar litros, né? Não tem como você encher 1 litro, por exemplo, de choro. Então, eu tenho aí uma hipérbole, exagero. E existe uma figura de linguagem que você conhece. Você conhece alguém que é muito irônico? Pois é, a ironia é uma figura de linguagem. A ironia é quando você representa o contrário daquilo que você quer dizer. Por exemplo, ó, ele é tão inteligente que não acerta nada. Percebam, eu só estou sendo irônico, né? A ironia é quando eu trago esse detalhezinho aí. Nossa próxima figura de linguagem tem muito a ver com o som. É a aliteração. A aliteração é a repetição ordenada de sons consonantais. Repetição de consoantes. Você já ouviu aquele trava-língua? É bem interessante, porque ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O que está repetindo? Qual consoante que está repetindo aí? O R, né? Eu tenho uma aliteração. Minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Minha mãe me mandou... Ó, repetição do M. Isso é aliteração. Aliteração é repetição de sons consonantais. A nossa próxima figura de linguagem é a assonância. A assonância, enquanto a aliteração é repetição de sons consonantais, a assonância já é repetição de sons vocálicos, né? É a distribuição regular e alternada de vogais abertas e fechadas. Isso serve para realçar a sonoridade do texto. Ó, o que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Ó, eu tenho repetição aí de vogais que aparecem em várias palavras desse trecho, né, de Fernando Pessoa. Então, eu tenho aí uma assonância. Por onde andam o amor e a dor do trovador? Ó, 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 ó. Essa repetição do ó é chamada de assonância. Muitas vezes a assonância aparece junto com a aliteração, tá? É comum. Eu tenho repetição de consoantes e no mesmo trecho, mesma frase, na mesma oração, eu tenho também repetição de vogais. Então, elas podem andar juntas. Pessoal, existem muitas outras figuras de linguagem. Eu destaquei aqui para vocês as mais importantes, as que mais caem por aí, em provas, e que vocês vão encontrar várias questões aí na internet para resolver sobre elas. Mas ainda existe a silepse, né? Silepse de gênero, número, pessoa, existe o anacoluto, existe a apóstrofe, existe a repetição e várias outras. Aqui nós focamos nas principais. Eu espero muito que você tenha aprendido e eu espero vocês na próxima aula. Um abraço.